o meu livro Zorganwälder, A Redenção, que está lá no site da Chiado.com. Também adianto a vocês que eu tenho mais livros lá no Clube de Autores. Às vezes eu me deparo com perguntas nas redes sociais da vida. Por que ainda se prende em clássicos de décadas e décadas atrás, já que vivemos em tempos tão modernos e sofisticados? Bem, vejamos o Oscar, glamuroso e poderoso Oscar que parava o mundo na noite que existia. E agora, caramba, se bobear, o Oscar passa e pouca gente acaba dando a mínima. E por quê? Porque no passado havia muita, mas muita, não só competência, como uma maior determinação. Nesse vídeo aqui, vou fazer de Mad Max 1979, em que você pode juntar um diretor totalmente inexperiente fazendo seu segundo filme, um elenco que a maioria ainda estava fazendo o curso de teatro e estava aí no seu segundo filme, e olhe lá, isso filmes feitos na Austrália, gente, que são filmes B de qualidade bem questionável. E ainda teriam que fazer velocidade e alto impacto realista. É claro que para isso ainda tem o quinto elemento e mais estranho de todos. Teriam que praticamente procurar em ferro velho e mendigar contribuições de empresas de moto e de carro a fim de ter os veículos. A soma de tudo isso aconteceu o quê? Um tremendo filme de ação que se dá o luxo ainda, de dar uma desenvolvida nos personagens. Perseguições de alto nível, impacto realista, personagens de alto carisma, praticamente nenhum está sobrando ali. E o diretor George Miller bota todo o seu coração e determinação e temos aí um clássico que dificilmente sai da cabeça. Portanto, bote o seu cinto de segurança, seu capacete e vamos perseguir dezenas de curiosidades de mais esse clássico feito na cara e na coragem. Em um futuro não muito distante, nós não teremos tantas armas de fogo, mas sim carros e motos. De um lado, alguns buscando a violência, o roubo, o assassinato. De outro lado, uma polícia que também já está praticamente à mesma altura dessa loucura, já que não há como combater mais com a lei esse tipo de assassinos sobre rodas que se formam. O filme pouco se explica. As paisagens são bem desérticas, a apresentação dos personagens são com pouquíssimas falas, as suas atitudes falam bem mais alto. A delegacia está simplesmente num prédio abandonado e até eles usam, se preciso, o tiro para depois a advertência. Os nomes são estranhos, as roupas são estranhas, até os carros são estranhos. Todo o visual do filme faz você se sentir deslocado e parece sentindo o abismo que o mundo social e até econômico já está entrando. O filme custou $300 mil australianos, o que faz se questionar um pouco o valor. Mas uma coisa é certa, cerca de 1 ano e meio direto ele ficou em cartaz, arrecadando $100 milhões. Um sucesso puxa outro. 1981 temos mais um filme do patrulheiro Max Rokatansky. E nesse filme o apocalipse está mais mergulhado ainda. Temos de novo perseguições, personagens carismáticos e mais destruição pela estrada. O filme acabou sendo sim outro fenômeno de bilheteria inesperado. Meados dos anos 80, já teremos o diretor George Miller, bem como o ator
Mel Gibson, que faz o Max Rokatansky, já caindo aí nos louros de Hollywood, fazendo as suas carreiras por lá. Fariam outro filme, Mad Max na Cúpula do Trovão. Mesmo tendo mais gosto de cinema com pipoca, não deixa de ser um filme interessante para você assistir. Colocaram inclusive aqui, né, como grande vilã, nada mais, nada menos que a cantora latina Tina Turner. Ela que acabou participando muito da própria trilha sonora desse filme. E a música We Don't Need Another Hero simplesmente virou um símbolo de Max. Cada vez no passado que passava na televisão um desses 3 filmes, estava lá a Tina Turner gritando esse refrão com aquele vozeirão que Deus lhe deu. O diretor George Miller e o seu braço direito, Byron Kennedy, que no primeiro e segundo filme fizeram uma dupla. Esses 2 australianos estrelaram na tela justamente com este filme aqui. George Miller, posterior, foi para os Estados Unidos, mas nunca mais conseguiu repetir o sucesso. Kennedy, que pelo que eu notei, além de ser formado em cinema, também, né, de vez em quando pegava na direção aí de uma ambulância, né? E tanto Kennedy como o Miller, né, já haviam feito alguns curta-metragens e chegaram a ter alguns elogios. Pouco a pouco os dois se incentivaram, sim, a fazer um roteiro e buscar pessoas que ajudassem a fazer um filme. Eles começaram a pegar tudo quanto é plantão e trabalho possível. Todo o dinheiro que eles podiam juntar para pelo menos iniciar a oferta, né, para algum produtor, estava tudo na mão deles. E foram meses e meses de trabalho direto. E toda essa carreata que o Kennedy acompanhou, bem como o filme, a sequência de 1981. Mas infelizmente, né, no início aí de 86, o Kennedy sofre um acidente de helicóptero e o Miller perde seu grande parceirão. Como eu já disse, né, os nomes são algo estranho nesse filme, parece mesmo vindo de outro mundo. Aliás, boa parte dos próprios personagens principais tem nome de cachorro, como o próprio Max, mas o seu sobrenome é Rokatansky, né? Na realidade, o Miller retirou de um médico. Esse médico parece que descobriu novas formas aí de fazer autópsia, né, sem, né, destruir muito os cadáveres. Mesmo assim, a grana estava um tanto curta e o diretor não tem nem um pouco de vergonha de dizer que muitas vezes pagava assim com engradados de cerveja. Sem falar que tem uma van, uma hora que é literalmente atropelada, né, por uma patrulha da polícia MPF, e essa van, no caso, era de propriedade do diretor. Claro que retiraram muita coisa lá de dentro, né, para ver se conseguiam, pelo menos depois, vender alguma coisa dela. Uma das marcas registradas também do Miller são olhos arregalados, saltando a face, como na morte, né, do Knight Rider no início do filme, né, e posterior na morte do Toe Cutter. E aliás, o Miller dirigiu um episódio, né, Além da Imaginação, de 84, em que um homem vê na asa do seu avião um ser destruindo a mesma, né? E quando esse ser se aproxima, o personagem chega na janela e também salta os olhos. Alguns acreditam que ele deve ter visto muitos, né, olhos para fora da cara nos vários anos aí de trabalho que ele fez atendendo acidentes. Falar agora um pouco do jovenzinho aqui, Mel Gibson, que estava fazendo o seu incrível segundo filme, ainda estava nas aulas de teatro, mas quem disse que na hora de pegar um carro e sair a 1000 por hora não conseguiu fazer um dos anti-heróis mais carismáticos aí das telas. Ele tinha 23 aninhos, 2 filmes no currículo. Os produtores, a princípio, estavam procurando, né, um Max que seria um homem mais bruto, né? Realmente ele teria um corte no rosto, ele seria um cara mais turrão e solitário, né? E nesse dia, né, Mel Gibson foi lá acompanhando, alguns dizem um amigo, outros dizem que foi a sua irmã,
E como ele estava com a cara inchada e machucada, e se meteu numa briga de bar na outra noite, o pessoal olhou e disse: olha, aparece aqui daqui a umas 3 semanas. Nós vamos começar a selecionar o pessoal que faz aí a gangue de motoqueiros e o próprio Mad Max. Não deu outro, ele foi lá 3, 4 semanas depois com o rosto perfeito, e eles viram que apesar de ter aquele rostinho de deusinho grego, ele era uma verdadeira máquina furiosa. Tanto que posterior ele fez sucesso nos Estados Unidos, né, anos 80, 90, século 21 infelizmente ele enfrentou alguns problemas aí envolvendo, né, judeus aí e a ex-esposa, mas anos 80 e 90 ele tocou em frente, quase sempre pegando personagens faca na bota. Inclusive um dos primeiros, né, foi a quadrilogia Máquina Mortífera. E ora, eu não duvido até que esse aqui podia ser o nome do filme do Mad Max. Aliás, lidar com sangue, né, e explosões, que é outra coisa que tem bastante nesse filme aqui, né, não é nem um pouquinho de problema para ele. O auge dele, na minha opinião, é Coração Valente, de 1995. Aliás, eu tenho um vídeo aqui falando aí desse classicão aí dos anos 90, em que ele mostrou que sabe muito bem lidar com espada e sangue à vontade. Depois, século 21, ele fez Paixão de Cristo, que mostra toda a tortura que Jesus Cristo passou, algo muito pouco explorado no cinema. O sangue voa à tela. Ele embolsa $10.000 de cachê e ele faz um policial. Ele vive pelas estradas, caçando motoristas e motoqueiros endiabrados. O seu carro é um Interceptor. Significa que ele vai para interceptar, ele vai caçar, ele vai tirar da estrada e, se possível, até matar. Mas ele está cansado dessa vida, ele pensa em abandonar a polícia. Mas, para azar dele, cruza o seu caminho logo no início do filme, com uma baita perseguição, né? O Knight Rider, que era de uma gangue aí de motoqueiros, ele simplesmente frita o cara, e isso depois vai acabar envolvendo ele numa das gangues de motoqueiros mais desgraçadas das telas, levando a sua família. E ele, virado uma bola de fúria, vai entrar dentro do seu carro preto e fazer implacáveis perseguições. Mesmo de forma um tanto tímida, o seu personagem vai de um profissional que gosta de fazer o que quer, de um bom companheiro aí para sua família, apesar que ele deixa o seu filhinho, né, que não tem nem 1 ano de idade, brincar com o seu revólver. Mas tudo bem, pessoal, né? Era anos 70 e a coisa era um mundo mais de violência livre. Inclusive, essa criança aí, né, tem cerca aí de 6 meses de idade, participa de fato de todas as cenas, inclusive no final, quando ele e a mãe são atropelados aí pelos motoqueiros. E por causa disso, ele vira um psicopata violento que abandona o distintivo e quer mesmo virar um assassino. Tanto que ele chega a fazer uma tortura bem cruel, posso dizer, no final, né, contra um jovem motoqueiro chamado Johnny Boy. Todo mundo usava couro de vinil, já que esse, né, era a roupa, né, posso dizer para vocês aí, dos policiais, né? Só que a dele era a única que era de couro original. Hugh Keays-Byrne, possivelmente o nome não está certo, né, mas eu vou dar essa tradução aqui. Fez o sinistro e medonho líder da gangue de motoqueiros, Toy Cutter. Viajado este senhor, ele nasceu na Índia, foi criado na Inglaterra e na juventude veio estudar artes shakespearianas na Austrália. E esse é um dos motivos que ele não é apenas sinistro e ordinário. Podemos ver que o ator muda várias vezes, né, a forma de interpretar e inclusive o sotaque. Claro que, na minha opinião, isso apenas contribuiu para deixar ele mais assustador do que esse cara já era. Ele já havia feito uns 5, 6 filmes antes desse e prosseguiu depois, pelo que eu notei, fazendo filmes na Austrália, e foram dezenas e dezenas, todos padrão B.
até que em 2015 ele foi o Immortal Joe, que foi o grande vilão, pode-se dizer, né, do filme Mad Max Estrada da Fúria. Outro grande personagem, junto com a Fúria, para mim é a única coisa que consigo recordar desse filme. Mas infelizmente ele é um dos poucos que já faleceu nesse filme. Em 2020 acabou encontrando seu fim em um hospital da Austrália. O filme custou $300 mil australianos e arrecadou na época nos cinemas cerca de $100 milhões nas bilheterias. Isso fez ele se tornar o campeão de custo-benefício por cerca de 20 anos, até que em 1998 veio uma tal de Bruxa de Blair e acabou ocupando esse lugar.